Bom dia, mulheres de Deus, mulheres escolhidas para este tempo. E hoje nós estamos encerrando o livro de Gênesis. Parabéns, você teve constância, você agiu com sabedoria e obediência ao Senhor. E hoje a nossa leitura está à luz de Gênesis do 46 ao 50, no 10º dia do nosso propósito, quando a essência amadurece e descansa em Deus. A cura se completa quando o coração aprende a descansar na soberania de Deus, mesmo sobre aquilo que não pode controlar. Gênesis termina sem pressa. Depois de tantos conflitos, rupturas, dores e processos, a história desacelera. Isso não é detalhe literário, é revelação espiritual. Jacó desce ao Egito com medo. Deus sabe disso. Por isso, antes de qualquer mudança, ele fala: não temas. A cura verdadeira, ela começa quando Deus trata os medos que ainda sobrevivem, mesmo após promessas cumpridas. Jacó encontra José, mas não perde sua essência. Ele abençoa, ele discerne, ele fala do futuro. Um coração curado não vive apenas das lembranças restauradas, mas do propósito alinhado. José, por sua vez, não usa sua posição para ajustar contas. Ele usa a sua autoridade para preservar vidas. Aqui está um sinal claro de maturidade espiritual, quando a dor não governa mais as suas decisões. José não diz isso para minimizar a dor, mas para revelar que ela perdeu o poder de definir a sua história. Voltar à essência não é voltar ao início, é chegar ao fim inteira. É quando o coração já não reage por medo, não se move por feridas e não decide por defesa. A essência restaurada é um coração que confia, mesmo quando não entende tudo. Que descansa, mesmo diante do desconhecido. E que abençoa, mesmo depois de ter sido ferida. Gênesis termina assim, com uma família imperfeita, mas alinhada. Com um passado tratado. Com um futuro entregue a Deus. E isso também é cura. Hoje eu quero falar um pouco com você de quando a identidade se revela sem defesas. Hoje eu não quero perguntar o que você sente. Eu quero perguntar quem você se tornou depois de tudo o que viveu. Porque existe uma diferença profunda entre algo que foi curado e alguém que apenas aprendeu a suportar a dor. Há pessoas que atravessaram processos, mas ainda vivem reagindo. Reagem ao tom de voz, reagem à ausência, reagem ao medo de perder. E há pessoas que atravessaram processos e agora governam a própria história. José chegou a um lugar onde já não precisava provar nada para ninguém. Ele não precisava mais ser visto, reconhecido, ou reparado, ou lembrado. Ele sabia quem era, onde estava, mesmo quando ninguém sabia. Isso é identidade. Identidade é quando você não precisa se explicar o tempo todo. Não precisa se justificar. Não precisa levantar muros emocionais para se proteger.
Identidade é quando a dor não dirige mais as suas decisões, quando o passado não volta mais no presente, quando o medo não dita mais o futuro. E hoje Deus está tocando num lugar sensível. Não é sobre o que fizeram com você, é sobre quem você escolheu ser depois disso. Porque chega um momento em que a ferida deixa de ser desculpa e passa a ser a nossa responsabilidade. José poderia ter usado a sua posição para punir, mas ele escolheu preservar. Isso revela um coração que não vive mais para ajustar contas, mas para cumprir propósito. E aqui está um confronto para nós. Corações curados não vivem mais na defensiva. Identidades restauradas não vivem mais para se proteger. Pessoas maduras espiritualmente não vivem reagindo, elas vivem discernindo. E talvez hoje Deus esteja te perguntando em silêncio: você ainda precisa dessa dor para justificar as suas atitudes? Você ainda se reconhece como alguém ferido ou como alguém enviado? Porque Gênesis termina quando a identidade amadurece. E Êxodo só começa quando o povo entende que não pode entrar em libertação carregando mentalidade de sobrevivência. Hoje é um dia de assumir posição espiritual. Não como alguém que sofreu, mas como alguém que foi tratado por Deus. Identidade restaurada não é leve, ela é responsável. Ela carrega compromisso, ela sustenta promessas. E se hoje algo arde no peito, não é culpa, é chamado. Deus está dizendo: eu curei você para algo maior. Agora viva à altura do que eu te tratei. E eu quero que antes de orarmos, você entenda o que vivemos e o que vamos viver agora. Gênesis é o livro onde Deus trata quem somos. Êxodo é o livro onde Deus trata como vivemos a partir de quem somos. Em Gênesis, Deus forma identidades. Ele chama, promete, trata, corrige, restaura. E vemos pessoas sendo moldadas por encontros, quedas, perdões e alianças. E ao final do livro, a família está curada, a identidade está alinhada e a promessa está preservada. Mas Gênesis termina com uma tensão silenciosa. O povo está no lugar errado, ainda que esteja protegido. Está alimentado, mas não está livre. Está cuidado, mas não está em casa. E Êxodo começa exatamente aí. Êxodo não pergunta mais quem você é. Ele pergunta se você vai viver como quem sabe quem é. E o povo que foi formado em Gênesis agora precisa ser liberto em Êxodo. Porque a identidade restaurada que não amadurece acaba se acostumando com prisões confortáveis. Em Gênesis, Deus cura o coração ferido. Em Êxodo, Deus confronta a mentalidade escrava. Em Gênesis, Deus trabalha pessoas. Em Êxodo, Deus trabalha um povo. E a curiosidade que Êxodo desperta é esta: será que pessoas curadas conseguem caminhar livres ou voltarão a desejar o que um dia as aprisionou? A história continua porque a cura não termina na essência. Ela precisa avançar para a liberdade. E é aqui que a jornada vai ficar ainda mais profunda.
Agora eu quero te convidar a silenciar o teu coração e vamos fazer uma oração. Deus, nós estamos finalizando um propósito. Estamos entregando a Ti este propósito em Gênesis e iniciando um novo tempo. Pedimos que o Senhor venha de encontro ao nosso coração, à nossa mente. Deus, tudo que foi ministrado, aquilo que nós de repente passamos e não demos tanta atenção, mas que precisa ainda de um cuidado, leva-nos a esse lugar. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que tem nos prendido, que tem nos afastado da ordem daquilo que o Senhor criou para nós sermos. Tudo aquilo que tem vindo e nos tirado do foco, da essência, que tem nos desconfigurado, nos fragmentado. Deus, nós estamos falando da nossa origem. Nós fomos criados em Ti, a partir de Ti. E tudo que estava desalinhado, nós pedimos ao Senhor, alinhe em nós. E que possamos ter, Senhor, uma visão diferenciada daqui para frente. Que possamos ver as mãos do Senhor em tudo que não víamos. Surpreenda-nos, Deus. E a partir de agora trabalha a nossa mente. Muda o nosso coração a cada dia. Porque, Senhor, nós iniciamos o ano dizendo ao Senhor que nós não queremos estar construídas em estruturas erradas. Nós queremos estar construídas na rocha que é o Senhor. E nós colocamos diante de Ti todo esse percurso, toda a nossa vida, todas as nossas emoções. Tudo é Teu, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e Ele te dê a paz. E nós vamos caminhar para mais um tempo de mudança e alinhamento na presença de Deus.